A meditação traz clareza sobre o fluxo do rio. Muita gente está presa na margem e nem sabe que existe um rio. Esse é um dos ensinamentos da série The Midnight Gospel. E hoje, nós convidamos nossos amigos Yuri e Guilherme para compartilhar seus insights sobre essa série louca e original. Não sabe do que a gente está falando? Então se liga na gente. O meu nome é Bianca. E o meu nome é Duda. Sejam bem-vindos ao 5º episódio do Cris dos 20. Partindo do princípio que as pessoas que estão nos ouvindo não conhecem quem é Yuri e Guilherme, se apresentem a voz de vocês. Eu sou Guilherme, eu tenho 29 anos, eu já tô quase na crise dos 30, tá? Trocadilho. Eu trabalho com marketing e sou tatuador, toco uns instrumentos, faço uns desenhos. Tamo aí. Fala, Yuri. Opa! Eu não sei, cara, rapaz, eu sou o Yuri, então. Cara, Guia, eu gostei da tua apresentação muito bonita. Obrigado. Eu queria fazer uma apresentação igual, mas eu não consigo. Vou tentar dar o meu melhor. Então, eu sou o Yuri, eu tenho 25 anos físicos, 25 voltas em torno do sol. Não sei qual é que é a minha idade mental, elas são várias, mas eu sou fisioterapeuta. E deixa eu ver o que mais que eu falo. Acho que é isso, né, galera? Por enquanto. Músico também, né, querido? Artista. Eu sou músico, eu adoro música. Música é bem legal, respiro música. Hoje eu moro aqui onde eu quero, faço o que eu gosto. E tô felizão de fazer parte disso. Obrigado, meninas. Tá bem legal. A gente tá aqui para falar sobre um episódio e, num geral, sobre a série The Midnight Gospel, que alavancou esse projeto aqui do nosso podcast. Para quem não sabe, essa série tá no Netflix e ela foi inspirada em um podcast também, em um podcast americano, se eu não me engano. Alguém sabe o nome? Não. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Eu li sobre isso quando eu assisti o primeiro episódio, mas eu não lembro não. Mas a gente já dá eu não lembro também googolada, qual é o nome. googolada. É em inglês, mas é só tu botar no Google que tu vai saber. E o último episódio dessa série é um resumão sobre coisas da vida e espiritualidade, na minha opinião. Resume a série inteira. E ele fala basicamente sobre o tabu da morte. Uhum. Alguém quer começar a falar alguma coisa? Eu posso começar a falar. Cara, é muito fodida essa série, né? A primeira vez que eu vi esse último episódio, eu chorava igual criança pequena. Porque eu sinto que eu tô passando por um processo espiritual que não vai muito longe disso que mostra. Então, pra mim, foi tipo ver no episódio um pouco do que eu vivo, sabe? E é muito sinistro tu pensar que tu realmente não tá louca sozinha, sabe? Que tem outras pessoas que estão vivendo isso. Então, me encheu bastante. E bem ali no começo, quando ela fala, eu fui bem específica, né? Quando ela fala ali, tipo, começa a falar do nascimento dele, como é que foi, quando ele começa a perguntar. E ela diz, tu nasceu na lua cheia. Porra, daí já veio, né, cara? Sim, eu anotei isso. A influência da lua na nossa vida. Influencia, isso não é comprovado cientificamente 100%, mas os médicos falam que acontece com bastante frequência a diferença da água na placenta e o nascimento vai acontecer mais rápido. A lua influencia na água, tá ligado? Exatamente. Influencia nas marés? Exatamente. Nas marés, sim, exatamente. E isso já mostra a nossa conexão com a natureza, né? Total. Então, assim, a gente Somos natureza. É um, né? Exatamente, a gente é interser, né? Somos todos conectados com tudo, né? Só porque a gente não tem muita consciência disso, a gente tá trabalhando pra isso, né? É o que a série traz muito. Então, assim, na hora que falou da cheia, eu assim, caralho, tá aí, sabe? E são coisinhas pequenas que tu vai vendo, assim, vai ligando tudo. E, bom, acho que ali da lua cheia foi isso. Um pouco e antes depois que dela começar a falar, né? Uma coisa que já me chamou a atenção é que quando ela tá num lugar e ela quer reencontrar o filho dela, certo? Tipo, ela tá num lugar e o filho dela tá em outro. E ela meio que parece que ela quer reencontrar o lugar dela. E daí tem aqueles ursinhos, vocês notaram? Sim, os ursinhos. Porra, Tá, tem então, ursinhos. O que são os ursinhos pra vocês?
Sabe Boa qual é o per- meu pensamento em relação a isso? Nossa, tô com muita vontade de falar sobre isso, que estava na minha cabeça há muito tempo. Perfeito. Vai. É... O fato dela estar indo em contra ele é uma síntese de tudo que se passou na série em relação ao que ele estava passando, tá ligado? Tipo, o problema pessoal dele. Aí o Uhum. que se junta com o que a Duda falou da lua cheia, da conexão com a natureza e da conexão que ela tem com o filho. Então, talvez os ursinhos são a mente dela, tá ligado? Direcionando ela até ele, porque ela sabe que ele precisa dela. Ela sentiu que ele precisa. E até também Caralho. ele estava saindo para fazer outra coisa e ele resolveu ficar com a mãe dele porque ele precisava daquele tempo, né? É que, na Aham, verdade, é a cura, né? A nossa cura tá totalmente ligada aos nossos ancestrais. Que é uma das coisas sim. depois que... Eu não vou trazer agora. Daqui a pouco eu vou ler, que eu tô com um livro aqui que é O Propósito, que é do Sri Prem Babam, budista. Ele fala Sim, é bom, exatamente né? isso, a parte da personalidade, mas eu vi um pouquinho depois. Cara, foda-se, eu já vou falar agora, tá ligado? Foda-se. Mas antes disso, eu quero falar outra coisa. Vocês perceberam a data do nascimento dele? Foi abril, né? Sim, eu ia Foi 20 falar de 20 de isso. 20 de abril. abril, abril. O dia, Dia o Mundial da... lançamento, mas o lançamento Hum, do negócio foi Oi? dia 20 de abril Ah, também. é? Também, isso eu não via. Mas, foi? tipo, a Eu data, o anotei isso aniversário pra falar. dele, tipo, o Dia Mundial da Mari, da nossa amiga Mari, sabe? Eu fiquei, meu Deus. Tipo, Que massa. mas uma apologia pro lado bom, tá ligado? Porque eles trazem isso, né? Com todas as drogas que eles mencionam também, com DMT, com cogumelo também, que pra mim foi, assim, absurdo, as imagens, sabe? As É, né? conexões, eu fiquei, Aham, meu Deus, sabe? Sensacional. sim. Tá, então, voltando àquela parte ali, que daí ela falava dos 5 primeiros anos ali da criação, né, de um filho, a importância e da formação da personalidade, né? E isso é uma das coisas que eu sempre me questiono muito, porque eu acho que a educação é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito para que a gente consiga mudar o futuro da nossa nação, sabe? Da nossa geração, o futuro de tudo, na verdade, né? O futuro E de tudo. justamente eu estava lendo, eu lembrei que eu tinha lido nesse livro e olha o que ele diz. Como sabemos, a fundação da personalidade acontece nos primeiros 7 anos de vida. Algumas aquisições ocorrem depois, nos próximos 7 anos, mas a fundação é feita nos 7 primeiros anos. E as crenças instaladas nesse período irão permear toda a vida da pessoa. Então, logo cedo, a criança começa a sentir-se carente, insegura, ela começa a sentir ciúmes, raiva, inveja. E isso não acontece por acaso. Ela aprende isso com aqueles que estão ao seu redor, prioritariamente com seus pais, mas também com os educadores e demais familiares próximos. Essas pessoas participam do processo de desenvolvimento de personalidade daquela alma e, por ignorância, acabam transferindo para a criança suas misérias e carências. Com isso, é estabelecido um círculo vicioso no qual ignorância procria ignorância. Tipo assim, tô arrepiada, porque Tudo é a ver. muito Nossa. fudido, sabe? Na Aham. verdade, são ciclos, sabe? E eu sinto, e trazer isso pro podcast me faz realmente sentir que a gente tá quebrando esses ciclos, sabe? Que a gente Ah, tá com certeza. rompendo, a gente tá vindo Tá com entendendo, né? ideias. Exatamente. E é Tá entendendo. profundo, é olhar as nossas sombras, é conseguir evoluir, sabe? E eu achei muito importante o momento que ela trouxe ali disso falando da Da personalidade, né? hora. Da Sim. criação. Quando ela Isso. fala ali Isso é provado, né? ela fala com muita certeza, né? Ele pergunta para ela, então você acredita na real influência da família na formação da personalidade da criança? Ela Exatamente. afirma com muita convicção, assim. E quando eu tava vendo, eu pensei assim, gente, mas isso ainda tem alguma dúvida sobre isso? Porque, É que o cara, se óbvio tu Uhum. for precisa ser dito, pensar, né? O óbvio precisa ser dito. não, com Uhum. certeza, total. Mas tu falou ali no livro a fundação, né? E eu pensei num lado Uhum. mais engenheiro da coisa. Quando tu vai construir um Massa. prédio, a Total. primeira É isso coisa aí. que tu constrói é a fundação. Tipo, tu constrói de baixo A pra Perfeito. base. cima. O Sim. alicerce. É a primeira coisa. E da onde que vem a tua base? Da tua família, que é os primeiros contatos de valores que tu tem na tua vida. Se é Então, base Outra da torta. coisa que eles tiveram que, quando a gente diz isso, que a gente tem que ilustrar às vezes para a pessoa poder entender.
quando eles conversavam sobre isso, estavam os ursinhos fazendo experiências Exatamente. de várias Bem colocado. formas para poder ilustrar o que eles estavam falando. Não, No meio da aqueles história toda, ursinhos né? eu achei genial, assim. Uhum. Eu É fiquei, meu mais uma Deus, prova de que eu acho que é a cabeça dela, tá ligado? Criando todas as experiências, aí ela tá mostrando pra ele as experiências ao mesmo tempo que conversa com ele, tá ligado? E ele vai Sim. visualizando aqui, entendendo melhor didaticamente tudo que ela tá falando pra ele, transmitindo pra fazer com que ele evolua. Uhum. Pode ser. Porque o episódio todo, na minha opinião, ele é voltado à psicologia, tá? Relacionado à base, que é o que a gente tá conversando, mas todo o resto que depois que tu cria a tua base, né? Então a espiritualidade pra mim é isso, tipo, tu cria a tua base, depois a espiritualidade é um ajuste fino daquilo tudo que tu aprendeu. Tu vai equilibrando as coisas que às vezes estão bem pesadas e vai tentando se entender, né? Tentando entender o que tá E é por e aí, isso... na verdade, é o processo de autoconhecimento, na verdade, né? De saber realmente reconhecer as tuas sombras. Um exemplo, se tu não teve essa base boa, meu caso, sabe? Eu sou filha de mãe solteira, não tive um pai presente, aquela coisa toda. Então, querendo ou não, isso influencia pra caralho. influencia, tá ligado? Imagina. Porra, outra coisa, meu bisavô era xamã, tá ligado? Vem uma carga sinistra também, sabe? Sim. Então, assim, tudo, e quando tu começa a ter consciência disso, e tu começa a realmente se interessar, ir atrás, e descobrir, querer evoluir, começa a florescer as coisas, sabe? E eu acho que esse que é o caminho, e é eterno, sabe? É uma eterna aprendizagem, só porque, e não é uma coisa assim tão simples também, sabe? Não é uma coisa fácil. Se fosse fácil, ficava todo mundo aí, estava vivendo um paraíso, né? E nesse processo, a impressão que eu tenho, e até a que justifica o nome do nosso podcast, é que esse processo todo acontece entre os 20, a partir dos 20, assim, 18, 19, 20 anos, né? Que a gente começa a ter esse processo de autoconhecimento e tal. Por que eu acredito? Porque quando a gente tá ali com a nossa família, a gente tá na nossa infância, na nossa adolescência, a gente é cuidado, a gente vive numa bolha. Depois que a gente faz 18 anos, que a gente começa a viver de forma adulta, meio que falam assim, vai, te jogam pro mundo, né? E aí o mundo te abre. É um rompimento do cordão umbilical. Exato, é um rompimento do cordão umbilical. Tem gente que tem isso mais cedo. Renasce com 40, né? Às vezes tem gente que não rompe. Tem gente que tem isso mais cedo e tem gente que não. Tem gente que nunca tem esse rompimento, entendeu? Foi por isso que eu me apresentei daquela forma. Tipo, a idade física, ela é a idade física, tá ligado? É quanto tempo tu tá aqui na Terra, teu corpo tá crescendo celularmente e evoluindo, depois decaindo quando envelhecer, porque vai acontecer morte celular. Mas a tua mente, tipo, não tem uma idade específica, tá ligado? Horas eu tenho 13 anos, horas eu tenho 20, horas eu tenho 40, às vezes eu não sei nem que idade eu tenho, quanto tempo eu tô na Terra. E é com base em tudo que tu aprende, tá louco? É muito doido, cara. É muito doido. E outro livro também que eu tô lendo agora, que é Arte de Viver. Budismo também, né? Budismo, assim, tem entrado na minha vida, que se traz muito na série, né? Sensacional. É surreal, sabe? A filosofia é uma coisa, assim, de vida, pra mim, que cada dia que eu vou lendo mais vai me preenchendo. Eu fico, caramba, por que só me foi ensinado o ABC? Por que nunca isso me foi ensinado, sabe? Devia ser introduzido mais no nosso ensino fundamental, no nosso ensino médio, né? Óbvio que não, por quê? Senão a gente vai começar a sair do sistema. E o sistema não quer isso. Óbvio que não quer. Eles querem a gente alienado, sabe? É fudido, sabe? É muito triste. Sim. Mas perdi o que eu ia falar do livro. Sobre a morte. Ele fala que não existe... Tipo assim, existe a morte celular, só porque a morte da nossa consciência, né? Da nossa mente, ela não existe. A gente se transforma. A gente nunca nasceu e nunca vai morrer. A gente só tá em transformação. Tá ligado? Exatamente. Sim. Com todo. Então, aí que é entra bem aquela parte do... mostra, né? Porque os dois tem o ciclo, né? Dos dois no episódio. Ela envelhece e morre. E enquanto ele... Exatamente. Depois, quando ele envelhece, ela... enfim, vamos começar a voltar aí pro episódio. Vamos. Quando eles estão... Isso do Midnight me dá uma noção de Deus também, de que o Deus é um uníssono, é tudo, somos todos nós, tá ligado? Vivendo isso daqui e junto, tá ligado? Então não tem como a gente pegar e se separar, né? Claro que cada um tem suas individualidades, mas a gente tá em choque constante e formando uma coisa só. E esse renascimento mostra muito isso, né? Que a gente tá conectado.
É muito doido. E o Desculpa, lance da Bito, morte, atrapalhei. o lance da morte é Me empolguei. interessante também, porque teve um episódio voltado para a morte, né? Que era uma Exato. agente funerária falando sobre isso, mas que, sei lá, pelo fato de ser a mãe dele, pelo fato de ter uma história emocional muito maior por trás, marca Sim. muito mais do que aquele episódio da morte específico. É verdade, bem pontuado, na real, isso aí. Aham. O Perfeito. São Gui, duas, o Gui na traz umas partes verdade, assim, bem. na verdade, Certinho, mas às vezes eu falo Não é uma o coisa. Jorge, mas é pontual, né? são Nossa, duas formas diferentes de ver a morte, eu Sim. acho, né? É uma sim. forma mais como todo mundo acredita hoje, que foi aquele primeiro episódio que tratou, e uma forma totalmente desconstruída, que é o último episódio, né? Uhum. Uma parte mais espiritual, o primeiro, sei lá, achei meio carnal, meio Mais mundano, carnal. e o outro foi mais espiritual, mais emocional. Ele foi dando isso aos poucos, né? Transmitindo essa desconexão da matéria com o que é Desde invisível, o assim, começo que do é, né? episódio, né? Tu sente ele envelhecendo, ali ele Aham. envelhecendo, sim, e ela também envelhecendo. Ela já pega ele no colo, assim que ele bota os pés no mundo dela. É Mostrando lindo a isso, cara. grandiosidade dela, né, mano? A Uhum. grandiosidade A Sim, dela. Ele olha pra importância, né? imagina cima, assim, ó. A tu muito tempo importância. assim, sem ver a tua mãe, tu voltar pra perto dela e tu virou um bebezinho dela de novo de colo, entendeu? Sim, E sim, durante os Total. total. episódios, várias vezes ele não quer falar com ela, ou ele discute com ela, né? Se vocês já perceberam, tipo, ela liga pra ele, pô, e ele não quer, sabe? É E o contexto que a série mostra. Isso é muito bom, cara. Tudo. Uhum. A necessidade que a gente tem de olhar pra dentro e aprender com tudo, sabe? Com a nossa história, Sim. com a nossa criação, sabe? Como é importante. Isso fecha com o E episódio 4 quando ele fala que tá passando por uma parada que faz com que ele fique totalmente aéreo. Ele fala que ele acena, ele interage, mas não presta atenção em nada do que estão dizendo, tá ligado? E aí isso aconteceu com a mãe dele também, quando ele Sim. negava as ligações. E ele tava Uhum. começando a perceber isso já durante a série. Aí ele chega no final, ele ainda não tinha percebido totalmente, mas ele tava conseguindo entender melhor porque ele tava totalmente conectado com ela. E não tinha nada ao redor que tivesse desviando a atenção dele, tá ligado? E foi Isso é um justo outro nesse ponto também. ponto que ele aceitou e entendeu o que é a morte, né? Porque, na verdade, a Exato. morte são todos os dias, sabe? A gente tá indo, mas a partir do momento que tu entende que ela existe, mas que não é algo ruim, então tu vive a tua vida entregue real pro momento, né? Que é o que ele traz. Entregue o Viver presente, sim. o presente, sem Exato. sofrer com o passado e sem sofrer com o futuro, sabe? Sem ficar, né? Que é um outro episódio que a gente fez já pro podcast falando sobre. isso aí. O futuro não, Eu tô ansioso pra ouvir Spoiler. tudo isso, cara. o futuro não existe, é o nosso episódio anterior, tá falando sobre isso. Quem não assistiu ainda. Exatamente. Zinho, Tá, cara. Vamos voltar pro tá, episódio. vamos Ó, voltar. Outro Dale. ponto que eu tinha vocês marcado aqui, não sei. Vai ser, é bem rápido e objetivo, também não sei nem se tenho muito o que falar sobre isso, porque eu sou uma mulher e isso não acontece comigo. Porém, a questão da circuncisão ali, eu consegui entender como uma crença limitante, sabe? A influência de uma crença limitante nas nossas vidas e o efeito que pode causar, sabe? De sofrimento, de... Porque, querendo ou não, por mais que seja uma criança, ela vai levar aquilo na memória dela pra uma vida toda, sabe? Então, eu É uma acho que Sim. isso motivação é... que ela não escolheu, né? Exatamente. Forçado a isso desde o início, assim como a gente falou sobre a base, né? A base é uma coisa que todo mundo vai cuspindo pra ti as coisas e não te dá aquela oportunidade de parar e refletir, porque também não tem Uhum, capacidade, né? Elas só vão vindo no começo. As coisas só vêm. exatamente. E tu só vai sendo obrigado a seguir aquilo, tá ligado? é só Aceitar, né? Uma download, né? circuncisão é pra vida toda, né? Pra mim também uma coisa que pegou muito foi que daí quando depois que ela fala da infância, aí ele toca num ponto onde pessoal dele, onde ele fala que ele ficou mal e aí ele começa a falar bastante sintomas que eu liguei a uma depressão. E aí ela fala sobre professores. Professores. Na minha concepção, ela estava falando de professores espirituais, né? Que são não necessariamente professores, mas mentores.
Aquelas pessoas que tu Isso. procura na altura da tua vida pra tu aprender alguma coisa e sair dessa merda, né? Da merda que é a depressão, Até que é chegar a na base, culpa. né? Uhum. Aprendendo isso até chegar na base seria a mãe e o pai, ou sei lá, quem estivesse criando, né? O pai e o pai, a mãe e a mãe, independente de quem estivesse criando. Mas esse aprendizado tem que chegar num nível que chegue na base, né? Porque senão eu vou ter que procurar aquela pessoa, aquele mentor que vai me ensinar, passar por uma vida toda. Então, o nosso Eu futuro, notei, acho que é isso, na educação. Tu vai educando a pessoa até chegar na base e eu me transformar no pai, que vai ser o Com mentor também para minha certeza. E aí que criança. tá a é isso, mudança. é. Esse que é o Uhum. ponto. Fala, Gui. E no final ele Porque. acabou virando pai, né? Não, É, mas eu ia sim. falar uma outra coisa que eu não sei, eu notei isso, não sei se vocês chegaram a notar, que cada mundo e cada episódio ele traz alguma coisa de algum souvenir. Aham. Então eu interpretei isso Sim. como alguma coisa que tu pega de cada experiência da tua vida, entendeu? Cada professor, Sim. cada mestre, ele Há um vai easter trazer egg aí, para o ó. mundo Uhum. real, vai trazer para ele. Achei Sim. Pode foda crer. isso. A É coleção genial, de né? tênis dele, né? A coleção de sapatos, as Uhum. Aham. pegadas que ele fez naquele mundo lá, naquela experiência. Que é um processo, né? São etapas, né? Aham. Com certeza. Aquele tênis que o cara deu, tá escrito hype, e é bem pequenininho. Sim. Vocês acham que tem alguma coisa, algum significado naquilo? Naquele tênis pequenininho que ele deu? Deve ser expectativas, não criar tanta expectativa, talvez. Eu Eu não pensei lembro que, tipo, direito tá escrito desse hype, episódio. né? O negócio tá escrito hype. Então, hype é aquilo que é muito superficial, tá ligado? Tipo, então o tênis não tinha importância nenhuma, mas o que tinha importância era a experiência. E ele Uhum. visualizar Sim. aquele tênis, por mais que fosse minúsculo, ia dizer pra ele que aquilo tinha tido importância. Não importa o tamanho, não importa como fosse o negócio, tá ligado? Uhum. O que importa é a experiência. Não Mas tinha. isso, às vezes eu leio um livro e, tipo, depois de uns meses eu não vou lembrar direito o conteúdo inteiro daquele livro. Mas se tiver uma palavra que me faça lembrar daquele livro, acho que já foi uma experiência super válida, sabe? Com Então certeza. talvez Tá. esse do tênis Total. seja essa coisinha pequenininha que Sim, consegue levar para a vida toda. É exato. isso aí. Uhum. E ela fala, quando ela tá falando disso, dos mentores e professores, ela fala: até onde eu sei, a espiritualidade é a busca pela distinção entre o que é real e o que não é. Qual a opinião de vocês sobre isso? Que é bem no princípio quando eles entram e ela vai deitar depois, não é? E ela deita num chão. É, não é ali? É isso. Que É quando elas estão Então, caminhando para a morte dela, quase já. exatamente. E justo nesse momento começam a aparecer todos os cogumelos super destacados. Que daí sim, entra pra mim a questão de como essas drogas naturais têm um poder na nossa vida, mas elas são ilegais pelo fato do sistema não querer que a gente tenha certo tipo de consciência, né? Porque com isso traz certeza. muito à tona, né? Todas essas drogas, DMT, alucinógenos em gerais, naturais, né? Eles têm esse poder de trazer à tona essa consciência que na vida normal a gente não tem porque a gente não tá conectado, né? Então, para mim fez muito sentido começar a aparecer aquela quantidade absurda de cogumelo e exatamente Sim, nesse momento, sabe? No final, mais lá o pro que ela final, vira. eles citam o Ramdas. Não sei se vocês pegaram essa referência. O Ramdas é um Sim. mestre espiritual que já morreu, né? Tem até uma série do Netflix dele sobre isso, sobre a morte dele. E justamente o que Ramdas falava era que os cogumelos, eles eram para ele, né, na experiência dele, eram como portais. Quando ele estava sob o efeito dos Bah, cogumelos, ele sentia como se ele tivesse aberto um portal para um mundo espiritual que justamente vê o que é, conseguir fazer essa distinção entre o que é real e o que não é. Eu é acho que muito isso bom. conecta também com o fato de que a história da série em si, ele é um cara que ele arrumou um simulador clandestino. Então, tipo, ele tava puto com a realidade dele, ele queria Querendo entrar no fugir, né? simulador, Escapar daquela. queria ir para outra realidade. Então, acho que isso se conecta pra caramba com o fato do cogumelo, de outra realidade, de Sim. outro Uhum. mundo. Quando você usa algum tipo de
de planta psicoativa, né? Algo que sai da natureza, que seja psicoativo, ele aflora, né? Essa substância aflora através de receptores daquilo que tu já tem. Então, todo mundo tem receptor de THC, de CBD, para DMT, principalmente para DMT, porque o DMT, isso não é 100% comprovado ainda, mas tem alguns estudos que dizem que a taxa de DMT no corpo aumenta quando a gente nasce e quando a gente morre, ela é mais elevada, né? E quando a gente usa o DMT, eu já usei DMT, e o DMT, ele parece que te tira do teu corpo material, sabe? Parece que tu sai do teu corpo, assim. É como se fosse aquela hipnose que ela fez com o Clancy, que começa a falar para ele sentir a mão, sentir ela por dentro. Tipo, Sim. na Eu verdade, queria tu não falar tá disso sentindo agora. material, tá sentindo o imaterial, né? Eu queria falar disso agora, porque quando ele faz uma pergunta pra ela, qual é o primeiro passo pra sair da merda? E aí ela fala, é a presença. E aí ela começa a ensinar pra ele Sim, a meditação, né? Sentir o teu sim. corpo. E o Estar que eu achei presente, mais né? legal é que ela ensina de um jeito tão materno, não como se ela fosse uma mentora espiritual, apesar de ela ser, mas ela ensina de um jeito tão materno, que até quem não Oi? é filho, assim, tipo, por exemplo, ele como filho, com certeza naquele momento estava levando mais em consideração a palavra dela, os Sim, ensinamentos dela, do que se fosse um mestre espiritual, né? sim. Porque ela que guiou a base dele também, né? Então ele tem toda essa vivência, isso facilitou. Talvez se fosse um guia espiritual, ele nem absorvesse nada. Ou absorvesse muito menos, né? E ela acabou sendo a guia espiritual dele, né? Só que em forma materna. E a mãe dele, por isso que ela fala tanto, com tanta propriedade, porque ela era psicóloga, né? Sim, Acho que ele fala no começo do Sim, vídeo. ele fala. É muito foda isso, tu pensar que toda essa experiência foi uma experiência real mesmo. Tudo que Sim. aconteceu ali. Aí a gente está indo também pela parte da ilustração, que é a noia do negócio, né? Total. Mas que A também é uma brisa, a brisa. interpretação, a interpretação do cara do Hora da Aventura ali, que ele Sim. ouviu aquela história e visualizou daquele jeito. É isso que é importante olhar várias vezes, na verdade, porque assim, é tanta informação que tu não consegue absorver tudo. E traz muito a ilustração de geometria sagrada também, né? Que pra mim foi, tipo assim, é uma parada demais. que eu tô começando a estudar agora, que eu tô me interessando, porque é muito real, né? É uma coisa que tá na nossa vida. E, cara, vários símbolos, assim, de significados, Dá sabe, vontade de encher o reais. corpo de tatuagem. Marque uma hora com o Gui. Vem comigo. Guilherme Carvalho Tatu. Assista muito Midnight Gospel, por favor. Mas eu tinha notado isso também, que tipo, não dá para tu assistir uma vez só. Não. Eu, assim, se eu fosse recomendar para alguém assistir, eu ia dizer para assistir uma vez só ouvindo, porque daí, cara, são experiências completamente diferentes. É um São. podcast, o áudio é uma coisa, o vídeo é outra coisa. Eles são paralelos, em alguns momentos eles se cruzam, outros momentos não faz a menor diferença. É uma viagem muito louca. Exatamente. Tem que assistir pelo menos umas 3 vezes de cada forma para tu entender realmente o que está acontecendo. Eu assisti só esse último episódio para falar que eu assisti só ouvindo, vendo, assisti dublado, assisti legendado, para ter uma noção disso, né? Pô, tu assistiu pra caramba. Eu assisti umas 3 vezes, eu acho, cara. Já assistiu em espanhol? O espanhol é engraçado, cara. Eu já assisti um inteiro em espanhol. Como te llamas? É bom, é bom, é bom. Fala, daí. Não liguei. Eu ia falar. Não, acabei. Não, eu ia falar. Eu que ia falar, eu acho muito importante tu ver em inglês para tu ter a experiência do podcast, porque é no áudio Faz total diferença. É no áudio em inglês, o original ali do podcast dá para sentir as vibrações do microfone, etc. Então, eu acho muito massa. E depois assistir na tua língua, né, para nós o português, para tu conseguir visualizar mais o desenho, né? Junto com o conhecimento, porque senão é uma loucura. Porque se tu assiste legendado,
É áudio, Tira a tua é atenção. vídeo e é legenda. São 3 coisas pra tu fazer ao mesmo É tempo. dupla Tem tarefa, como. né? Não dá. Dupla tarefa é difícil. É. Tá, Sim. voltando Oh, aí pra ordem diga. do... Ordem cronológica. Vamos lá, vamos se achar aqui no meio A disso. gente parou na parte agora, eu ia falar, né, que ela morre, daí ela vira um cogumelo gigante, e aí um negocinho que cai do cogumelo entra pelo braço dele, passa pela corrente sanguínea, sei lá o quê, pelo corpo dele inteiro, cai Uhum. na barriga e ele engravida. A própria mãe. Sim. Uhum. Quão E ela genial continua é de onde isso? parou. Ela continua a fala de onde parou, tá ligado? Então, voltando. Como se nada tivesse É, acontecido. tá a explicação Daí a do gente looping que a tem gente viu lá. É o ciclo. Começou outro ciclo, mas continua a ideia de onde parou, tá ligado? a genialidade do negócio também é isso, cara, porque no podcast tava ali, ela ia continuar falando. E o cara chegou e ilustrou daquele jeito para te fazer pensar ainda mais o que seria esse caralho. É. Se o cara não entendeu, agora eu vou desenhar, hein? Exatamente. É isso. Porra, só não evolui quem não quer agora, né, galera? Vamos lá. Vamos evoluir. Por É o favor. empurrão, né? É o empurrão pra evolução. Uhum. Mas o mais lindo de tudo é respeitar o tempo de cada um também, né? Total, Cada um tem seu total. tempo. Porque cada um vive coisas diferentes. É aquela base que depois vem com a espiritualidade afunilando e equilibrando as coisas. E cada um tem uma linha cronológica disso, né? Vai formando isso através do que vive no presente. Uma das coisas que ela fala, eu até tinha anotado exatamente um minuto aqui, 16h57, que ela fala sobre a casa ser derrubada, sabe? Que a gente precisa, né? Precisa ser a casa derrubada para começar a transformação. Que eu tiro, né? Que a gente precisa realmente... Não necessariamente tem que doer. Normalmente dói, porque a gente não consegue aprender pelo amor. A gente normalmente aprende pela dor, né? Então, assim, Exato. a gente precisa realmente que caia a casa, que aconteçam coisas ruins, desde uma doença, desde uma depressão, desde várias situações que a gente vive no nosso dia, para daí a gente começar a dar valor e começar a se questionar. Mas, peraí, por quê? Sabe? O que eu tô fazendo de errado para as coisas na minha vida não darem certo? São os estopins, né? Então, exatamente. E também eu acho que o que ela quer dizer com isso é porque ela fala assim, ó, as casas são derrubadas e reerguidas, não lembro se é exatamente isso, mas ela fala que casas são derrubadas o tempo todo. Então e ela fala pra gente seguir o fluxo do rio, né? Ela faz uma metáfora com o rio, como se a vida fosse um rio, e que a gente não pode ficar preso nas margens do rio. Se a gente fica preso nas margens do rio e não flui com ele, a gente não tem essa consciência sobre a vida, de que ela é um alto e baixo, assim mesmo. Que a nossa casa, ela pode ser derrubada, a do vizinho também, mas a gente vai reerguer, e isso que é a vida, isso que é o fluxo, não vai ser constante. E a canoa é o que te guia, né? A canoa é o que te guia, e você está dentro da canoa, o que te guia. O que te guia, tá ligado? Primeiro tem que ter o que te guia, né? Senão tu vai se afogar na água porque tu não vai ter nem água para poder te guiar. E ao mesmo tempo você tem que saber guiar aquilo que te guia. Porra, Não é fácil. Não é fácil, Não né? é fácil. A gente não nasce com o manualzinho lido e aprendido, Não. né? É muito importante essa tua fala. Daí é onde ela fala, né? Que muita gente fica presa na margem na margem, sem ao menos saber que existe um rio. Exato. E aí ela é onde ela explica que a meditação, ela traz clareza sobre o fluxo, que existe o fluxo, né? Daí eles começam a falar todos os conceitos da morte, de que, na verdade, o que eu achei muito interessante que ela falou é que o ego personaliza tudo para que a gente pareça um caso especial. E é por isso que a gente não sabe lidar com a morte, por causa do ego. E a gente acha que a gente é tão importante para o nosso planeta que a gente não faz parte não é da cadeia alimentar, mas como é que eu vou dizer? Tipo, assim como uma planta, como uma árvore, como um fruto que tem o seu tempo, que nasce, apodrece e morre, a gente também é assim. É trabalhar a morte do ego também, né? Na verdade, aí que a gente começa a aceitação da nossa morte física, né? Porque a gente é condicionado desde sempre
a ter o nosso ego como o principal da nossa vida, né? Não é nem por a gente querer ou não, é porque a gente é condicionado, ninguém ensinou o contrário pra gente, sabe? Então, assim, o nosso ego domina, que é a partir do momento que tu não tem o controle da tua mente, né? Porque o ego e a mente são coisas que andam juntos, né? Porque a partir do momento que tu não tem controle da tua mente e tu não consegue realmente distinguir o que te faz bem, o que é necessário, o que é importante pra tua vida, sabe? O que tu não precisa te preocupar, as coisas que tu tem que realmente valorizar na tua vida, sabe? E é a partir desse momento que tu começa a olhar pra dentro e tu começa a ver que o ego não... O que o Carlos Cassal falou esses dias no vídeo que eu tava assistindo do IGTV, é que a gente precisa ter o ego, só que ele precisa ser moldado para ser Exatamente. algo Ele positivo, não né, pode para ser todo mundo dominante que na tá... nossa vida, né? A gente Ele não não pode pode ser viver... dominante. A gente não pode viver em função do ego, entendeu? Esse Isso, que é o sim, problema. Porque a gente vive, sim. normalmente, né? A nossa tendência é viver em função do ego. É uma questão de cultura, é uma questão de romper cultura, é uma questão de educação. Por isso que eu acho tão importante essa nossa conversação e saber que a gente vai ser a mudança, porque querendo ou não sei vocês, mas um dia eu vou querer ter um filho e eu sei que a minha educação vai ser um pouquinho diferente do que me dada, sabe? A educação que me foi repassada. Então, eu acho que isso é muito importante, sabe? A gente sair do casulo, né? São Necessário. várias caixas da vida, né? Ou vários rios, talvez, porque tipo a gente tá seguindo um fluxo no E do rio, nada... mas talvez esse fluxo ele não te dê nada que tu queira, não seja exatamente teu caminho. Aí tem que pegar e remar contra esse fluxo para ver se tu acha outro fluxo que tu acha bacana de conseguir seguir, né? Já que a gente não gosta desse fluxo que a gente segue, a gente ou Mas continua indo a favor e tenta moldá-lo ao nosso redor, ou a gente busca outro rumo também, né? exato. Mas isso que é importante também. Tu estar disposto a mudar de rio, sabe? Tu Sim, estar tá junto, né, com a mudança, e não ficar sentado no sofá esperando que as coisas vão acontecer, porque não vão, entendeu? A gente exato. tem que A gente buscar, a tem que gente se tem que ir atrás. movimentar para entrar no Total, fluxo, né? Se a gente não se total. movimenta, a Perfeito. gente tá lá, agarrado na margem, como ela Tá falou. estagnado? Mas é o que a Sim. sociedade te ensina, né? Que o conforto é a melhor coisa para tua vida. Uhum. Tu ficar sentadinho ali, tu ter a tua Sim, estabilidade, tu ter o teu sim, padrãozinho, me formei na faculdade, eu vou fazer aquilo pro resto da vida. sim. Faz um concurso E a minha público, família minha filha, porque concurso Filha. público é te estabilidade. dá Concurso estabilidade. público é viver com dinheiro para Aí vai sempre. fudendo com a mente de todos os jovens, causando depressão pra caralho. Exatamente. É foda, é Exatamente. foda. Mas é exatamente isso. São vários pontinhos que tu vai vendo e tudo crença limitante, sabe? Tudo que vai limitando a gente. Eu acredito que a gente está caminhando para melhora e para que esses ensinamentos sejam cada vez mais cedo na nossa vida. Eu acredito que hoje o que a gente está falando Sim. aqui sobre crise dos 20, que a gente passa entre os 20 e os 30 anos, antigamente era entre os 30 e 40, até entre os Sim, 40 e sim. os 50. E eu acho que daqui a pouco vai ser bem mais cedo, entendeu? Vai ser entre os 10 e os 20. E eu vou ficar muito feliz. Porque se a gente passa por esse processo mais cedo, a gente tem a chance de consertar, né? Todas essas coisas, essas crenças e sistema, e sair desse sistema e ser mais feliz durante o resto da nossa vida. Viver com mais plenitude. Com certeza. Dentro desse ponto, olha que loucura, já viajando aqui, né? Mas pra mim faz todo sentido. Porque, na verdade, o mundo tá pedindo isso pra gente também. Porque a gente tá judiando tanto do nosso planeta, né? De uma forma bem geral, com produção de lixo, com tudo, né? Com a merda toda que a gente faz com o nosso planeta Terra, né? Que a gente precisa começar a resetar isso. Vai chegar um ponto que não vai ter mais sustentabilidade para tudo que a gente está querendo. Então, assim, começando da cabeça das crianças, já vai fazer com que o sistema comece a mudar, com que a gente seja mais consciente, mais autossustentável, comece a reduzir o consumo de plástico, comece a repensar, sabe, as nossas fontes de alimento, etc e tal, né? Mas eu acho que tá tudo interligado, né? Aquela coisa, a gente é um terceiro, né? A gente é um só. Não adianta a gente querer, eu sou eu, o meu ego diz que eu sou a melhor e tô nem aí pro outro. Não dá. Tu é Não o tem outro como. também.
E o A gente tá mundo, todo mundo junto. e o Exato. mundo, ele tá fazendo esse pedido, sim, mas ele tá fazendo não por ele. Ele tá fazendo esse pedido por nós, né? O mundo é tão generoso que ele tá Exatamente. ele tá alertando a raça humana de que ela não vai durar muito tempo se continuar como tá. Porque o planeta Terra, ele vai viver muito mais do que nós. Tem poder Então, de regeneração, Sim. né? e a raça humana não, A se ela gente não. continuar assim, entendeu? Então, o pedido que o planeta faz, eu acho que não é por ele, é pela gente. Lindo. E já, Lindo, podemos, né? Profundo, né? e já podemos emendar que os dois, né, eles têm uma explosão e eles vão a mãe e ele vão pro universo. E tem Uhum. explosões e tudo mais, e os dois viram planetas. Eu acho que são planetas, pelo menos, 2 planetas, né, que eles viram. Então, E Sim. eles ficam falando um com o outro e tal. E ali eles falam sobre abrir o coração. E como o ser humano evita a dor o tempo todo. E aí ela fala que o ser humano não sabe lidar com a dor, porque ele não sabe que a dor se transforma em amor. exatamente. E que o amor, ele não vai a lugar nenhum. O amor, ele permanece. Ele é um sentimento que ele não se dissolve. Não é uma sensação que passa, né? Que vai e passa. Ele tá sempre ali, de Não é alguma uma forma. sensação que passa, É. exatamente. Quando uma pessoa morre, por exemplo, né, que é isso que eles estão falando no episódio, o amor fica. É o pedacinho do cogumelo, né? Que tá ali pra te ajudar a continuar a construir a tua vida com um pedaço daquela pessoa, daquela história que tu carrega, de tudo que tu viveu com ela. Exatamente, Yuri, exatamente. É o pedacinho do cogumelo. Cada pessoa que se vai ao nosso redor e a gente continua, né? A gente continua com essa dádiva, essa maravilha de que é viver. Uhum. Não é, parece que não é por nada, sabe? Tem motivo, cara. O negócio tem motivo. Não tá aqui por acaso, cara. E tu pode criar o teu motivo, entendeu? Tipo, eu posso criar meu motivo. Todo mundo pode ter um motivo parecido, igual e seguir no mesmo fluxo positivo. Mas viver sem razão, porra, daí a gente tá cheio de razão pra viver, sabe? Cheio de Viver razão pra sem mudar razão também não é a vida, viver, pra né? deixar ela melhor. E aí, Não. ó, tá a conclusão de tudo que a gente falou. São muito filosóficos, cara. Eu tô me sentindo. Eu tô desenhando a gente aqui, olha só. Depois eu mostro, depois eu mostro. Antes de terminar, eu queria. Uma coisa que ficou na minha cabeça que eu queria saber se vocês tiveram a mesma interpretação. A polícia, né, no final do episódio, chega destruindo a casa dele. Uhum. E eu não sei vocês, mas pra mim aquilo foi uma crítica à polícia. Porque eles chegam destruindo, eles chegam queimando, e eles olham um pro outro e eles fazem high five assim, e eles fazem, yeah, nós somos polícia! Como se eles fossem, sabe, demais por estar fazendo aquilo, por estar queimando a casa dele, etc. Parece uma crítica ao abuso de poder, na minha opinião. O que Com vocês certeza. acharam? Eu acho que sim, eu também acho. Também acho que Desde o sim. magistrado, né? O magistrado chegou mandando, ele não bota a mão na massa, ele manda os outros fazerem por ele, mas ele tá fazendo o que ele bem entende para poder proteger os princípios dele e não de um todo. Então ele acaba fazendo coisas que são muito erradas, como destruir o patrimônio de alguém, destruir uma pessoa inteira, a vida dela inteira, com base nos próprios princípios, para seguir o que ele segue e não o que um todo segue. E não é isso que uma pessoa que está num cargo que está representando a gente tem que fazer. Ela tem que fazer o que representa a todos e não aos E o que é muito princípios louco, dela. se eu não me engano, ele é pai do único seguidor do Clarence, né? No Isso, podcast dele. isso. E ele Ele vê que o cara prendeu tá amarradão no Clancy e que o tipo, filho fica dele pé da gosta e ele vida quer que não tá tentar. nem aí pro pai, né? E aí ele vai tem uma explosão, ele vai pra um ônibus, ele vai parar num ônibus. Uhum. Aham. E aí, nesse ônibus, ele pergunta, eu morri? E aí o cara fala, só sinta a presença, uma coisa parecida com Esteja isso. aqui, né? É, E é justo Esteja aqui tipo, presente. um monge, assim, né? Um budista todo. Esteja presente, sim. esteja aqui. Isso, Não a importa. analogia me lembrou bastante. Falei, É o Yuri. delay. O delay ele faz isso. Então, desculpa, gente. É que veio na minha cabeça
o lance relacionado ao catolicismo, que foi a primeira coisa que eu tive de contato com espiritualidade. E eles falam que quando você morre, você vai para o céu, vai reencontrar as pessoas que você viu aqui, sabe, do mesmo jeito que você lembra delas. E foi isso que aconteceu. Ele entrou no ônibus e visualizou todas aquelas pessoas que passaram pela vida dele. E Todos essa foi que a brisa conversou, dele. né? Isso. E essa foi a brisa dele que foi representada ali. Mas não necessariamente vai ser isso para todas as pessoas, né? Isso foi o que aconteceu com ele. E eu achei muito legal o jeito que eles retrataram. Tipo, essa era a brisa dele. E eu também depois, acho que tem um depois. ponto de... foram todas as pessoas que passaram pelas etapas de evolução dele. Então foi tipo o reconhecimento Os estopins, né? Exatamente, de tudo que ele teve que passar, a necessidade de todas aquelas etapas para entender o que é a morte para morrer, né? Para morrer tranquilo, né? Muito... Uhum. E o cobrador do ônibus, ou o motorista do ônibus, não lembro, dá 2 colheres para ele, que ele bota como se fosse uma pantufa. Alguém entendeu? Sim. Porque eu tô até agora tentando entender. Já teve outro episódio que apareceu esse cara. Eu não sei exatamente qual é. Tu lembra? Foi na prisão de almas. Foi isso. Então, esse cara, ele meio que era a trilha sonora, né? Que guiava o processo evolutivo. Ele ficava com as castanholas em formato de colher para poder fazer o fundo musical, a trilha sonora do negócio, que estava guiando ritmicamente aquela frequência, aquilo tudo que estava acontecendo ali, sabe? Aí depois ele não tinha como ele não aparecer como motorista do ônibus, tá ligado? Era ele guiando. Pode crer. E aí que vem a influência da música de novo, né? É bom demais. E ele usou como colher, como sapato ali, talvez a última coisa que ele vai aprender. E depois ele enfia a mão no cachorro e o microfone tá lá. Então quer dizer que nunca vai acabar esse processo de aprendizado mesmo. Sim, e a colher é o que representa os passos que ele está seguindo, né? A forma como ele guia a vida dele, como ele segue. É como se fosse o barco dele, tipo... meu barco às vezes é a música, eu me guio pela música. Meu barco às vezes é um calçado que eu tô calçando, que aquilo é uma brisa que eu tenho, que eu pego um pedacinho de sapato, pego um par de sapato em cada experiência que eu vivo. Então são as analogias, as metáforas, né? Que eles fazem, que representa isso. Cara, eu acho que não precisa de mais nada. Foi lindo, sério. Foi, perfeito. Muito obrigada, Yuri, Gui. Valeu de coração mesmo aí por ajudar a gente nessa coisa louca chamada podcast. Essa empreitada. Essa empreitada, exatamente. Que estamos começando aí vocês são super importantes aí nessa etapa que a gente está vivendo agora. Muito obrigada mesmo. Muito legal. Obrigado pelo convite. Eu tava cagado de medo, vou admitir. Eu também. Eu não sabia se eu podia contribuir com alguma coisa, cara, mas eu acho que sim, acho que fluiu sempre o papo. muito humilde. Porra, foi perfeita. Mas eu gostei pra caramba, sucesso pra vocês, tomara que seja bem massa todos os episódios aí. Muito obrigada. Eu tô lisonjeado de fazer parte do podcast, porque, cara, é um podcast, né? Podcast é uma coisa muito massa já por natureza. Ainda mais com vocês duas aí fazendo o convite. Muito obrigado. Falamos muitas coisas e espero que a gente possa ter contribuído aí para o processo evolutivo de alguém e saber que você não está sozinho com esses pensamentos e todas essas angústias que a gente vive aí na nossa crise dos 20. Obrigadão, assiste os outros episódios. Tchau!